Olha que interessante o que aconteceu há um tempo atrás, na cidade de Parma, na Itália. Um grupo de pesquisadores estava estudando a respeito do cérebro humano e usando macacos como cobaias. Disse que o macaco é o melhor, um dos melhores animais para você fazer estudos, porque tem algumas similaridades com o ser humano e muitas pessoas acreditam que viemos dele. Eu não. Não sei vocês. Eu não vim do macaco. Fui criado pela mão de Deus. Agora veja. Eles colocaram eletrodos no cérebro dos macaquinhos, ligados a um computador, que monitoravam a frequência cerebral desses macacos. Quando o macaco fazia determinado movimento, disparava um sinal sonoro. Eles colocaram alguns amendoins ali em determinado local. Quando o macaco esticava o braço para pegar o amendoim, determinado neurônio disparava no cérebro dele e fazia soar o sinal. Ok? Estendeu o braço, pegou o amendoim. Bom, os cientistas estudando aquilo chegaram à seguinte conclusão. Esse neurônio deve estar relacionado, ou esse grupo de neurônios, devem estar relacionados ao desenvolvimento ou à coordenação motora do macaco. Ou seja, quando ele se movimenta para pegar o amendoim, esse grupo de neurônios é ativado. Ok, interessante. Vamos dar sequência à pesquisa. Mas num belo dia, um dos cientistas entrou no laboratório. O macaco estava lá na jaula só observando. De repente, aquele cientista esticou o seu braço e pegou o quê? Um amendoim. Você sabe o que aconteceu? O sinal sonoro disparou. Eu pergunto, os eletrodos estavam ligados no cérebro de quem? Do cientista ou do macaco? E por que disparou o grupo de neurônios quando o cientista pegou o amendoim e não o macaco? Aquilo surpreendeu o cientista e eles começaram a estudar mais profundamente aquilo. Olha que interessante o que o coordenador da pesquisa disse. O nome dele, Giacomo Rizzolatti. Olha o que ele falou. O mesmo neurônio dispara quando o macaco observa alguma coisa e quando o macaco está fazendo aquela mesma coisa. E isso é quase inacreditável. Outro pesquisador da equipe, Daniel Glaser, afirmou: isso é surpreendente porque esta célula que estava envolvida com o planejamento motor do macaco se tornou interessada no movimento de outras pessoas também. Ou seja, para o cérebro, você fazer algo ou observar uma pessoa fazendo é a mesma coisa. E eles colocaram então um ser humano dentro de uma cabine de ressonância magnética, aquelas máquinas que monitoram ali as coisas, e colocaram algumas imagens de pessoas dentro da câmera falando com o rapaz. Você vai ver pessoas fazendo determinadas caretas ou feições e você repete. O rapaz repetia e o computador registrava a frequência cerebral, as ondas cerebrais, os neurônios que eram ativados. Na segunda parte, o pesquisador disse: você vai ver as mesmas fotos, mas agora não faça nada, só observe. Sabe qual foi o resultado, irmãos? O mesmo. O mesmo grupo de neurônios ativados quando ele estava fazendo, foram ativados quando ele estava apenas vendo. E eles concluíram que para o cérebro humano, ver e fazer é a mesma coisa. E eles chamaram esse grupo de neurônios espelho. Coloquem lá no professor Google e deem uma pesquisada mais a fundo nisso. É muito interessante e muito importante. E aí eu comecei a entender por que para nós, homens, quando os homens estão assistindo uma partida de futebol, vocês já perceberam? Eles gritam, eles pulam, eles mandam tocar a bola, eles mandam cabecear, cruza! E alguns homens terminam, quando o jogo termina, o telespectador está mais suado e cansado que o próprio jogador. E eu sempre me perguntei, por que os homens fazem isso se nós não estamos jogando? Sabe por quê? Porque para o cérebro, ver e fazer é quase a mesma coisa. Por isso que a gente entra no jogo. Obviamente, irmãos, a exteriorização disso depende de pessoa para pessoa. Mulher não grita e pula. Assim, não todas, né? Algumas sim. Agora, as reações internas, as emoções causadas, são as mesmas. E aí, levando para o lado das mulheres, a gente começa a entender por que muitas mulheres, quando assistem um filme romântico, o que elas fazem? Quando vem uma pessoa sofrendo, o que elas fazem? Elas choram. Eu pergunto, ela está sofrendo? Não. A pessoa do filme está sofrendo? Não. Ela sabe que é só um filme. Mas por quê? Que a gente se identifica com aquela pessoa e chora junto? Por causa dos neurônios espelhos.
Porque para nós, ver a situação e estar na situação é praticamente a mesma coisa para o nosso cérebro. E eu pergunto, Cristo conhecia esse conceito dos neurônios espelhos, sim ou não? Quer ver como ele conhecia? Certa vez, quando Cristo esteve aqui, ele disse assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Porém eu lhe digo que se alguém atentar para uma mulher com um pensamento impuro, em seu coração está adulterando. Por quê? Porque olhar para uma mulher e ter um pensamento impuro, para o meu cérebro, para os meus neurônios espelho, eu estou fazendo. Quando alguém está assistindo a um filme imoral, um filme pornográfico ou sugestivo de imoralidade sexual, no seu organismo acontecem as mesmas reações que acontecem quando nós estamos praticando o ato. Por isso Cristo disse: se olhar com pensamento impuro, sabe o que vai acontecer dentro do seu corpo? Adultério. Por isso nós precisamos atentar para aquilo que nós estamos observando, estamos assistindo. Agora veja só que interessante, para nós fecharmos esse conceito, o que está escrito em Patriarcas e Profetas, página 55, nós vimos um pouco ontem. Diz assim: é uma lei do espírito humano, que pelo contemplar, somos transformados. Querendo ou não, aquilo que nós contemplamos diariamente está transformando a nossa vida, moldando o nosso caráter, e estamos nos tornando como as pessoas que contemplamos. Isso é extremamente sério. E não estamos percebendo isso. Irmãos, muitas vezes nós tentamos fazer o que é certo e não conseguimos. E não percebemos que os nossos hábitos do dia a dia estão destruindo a nossa capacidade de tomar decisões pelo que é certo. Falamos ontem sobre o lóbulo frontal. Nós precisamos cuidar disso. Nosso caráter está sendo moldado por aquilo que estamos contemplando diariamente, voluntariamente. O mal está em todo lugar. Mas o salmista disse ontem para nós o quê? Não porei coisa má diante dos meus olhos. Então lembre-se disso. Quando ligar a sua televisão, o seu computador, o seu tablet e o seu celular. Estava conversando com um jovem aqui, ele me fez uma observação muito importante. Alguns podem dizer: eu não assisto televisão, isso aí não é problema não. Porque muitas vezes, irmãos, estamos substituindo um hábito por outro, idêntico. Eu não assisto televisão, porque tudo que eu quero eu assisto onde? No celular. O problema é o mesmo. Então tenhamos essa consciência. Cuidado com o que nós estamos assistindo.